Todo exercício humano carece de valores. Todo exercício humano envolve economia. E o orçamento do Estado é um diploma bastante essencial para alavancar a economia do nosso país, propriamente direcionada. Então, o orçamento geral do Estado não deveria ser tratado como está a ser tratado. Não deveriam alocar verbas em lugares de menor importância. Por exemplo, não faz sentido nenhum grande parte do nosso orçamento ser cabimentada para a segurança. Não faz sentido nenhum. Atualmente não faz nenhum sentido. Anteriormente havia uma justificativa, mas agora já não faz nenhum sentido. E seria fundamental se os nossos governantes fossem, na verdade, governantes para todo o angolano. Seria essencial se eles tivessem a aplicar essas verbas naqueles locais de maior prioridade. O meu companheiro do painel aqui esteve, na verdade, perfeitamente bem quando estava a ver a questão da educação e saúde. É lamentável que nem a educação nem a saúde não poderem atingir nem 10%. É porque, na verdade, eu coopero com o meu companheiro. É pelo facto de eles não se importarem, por um lado, e aqui gostaria de acrescentar, é pelo facto também desses nossos concidadãos que são o gestor do país não serem angolanos de verdade. Eu tenho estado a dizer, tenho bastante dúvidas e ainda eu me proponho a correr risco para ver se eles na verdade são mesmo angolanos, autóctones, porque um verdadeiro autóctone não tem esse comportamento. Um verdadeiro autóctone não pega o seu valor da sua própria terra e leva para outro local. Quer dizer, em vez de investir na sua própria terra, ele investe para outro. Ele, em vez de ver no povo que ele próprio diz governar e que lhe depositou a confiança para ela estar, pega esse valor e leva para acudir à situação de outro povo. Então tenho muitas dúvidas se na verdade essa gente é mesmo autóctones, é mesmo angolanos de raiz. E se calhar alguma consanguinidade, também tenho muito essas dúvidas. Porque quando o meu companheiro estava a falar a questão aqui da estrada, a Casa C teve um programa que era para reabilitar essa estrada e que foi impedida. Olha, eu sofri perseguições de toda a ordem e que até tive que desativar os meus filhos da escola, minha esposa que não poderia ter saído, da minha família toda, tínhamos que ficar num lugar seguro, porque estávamos a negociar com algumas empresas que se proporam em reabilitar essa via, e nós antes mantivemos esse contato com o administrador. Essa estrada é orçamentada, essa estrada é cabimentada, tem valor, tem orçamento, quer a nível local, quer a nível central, essa via. Para onde vai parar? Nós já sentamos variedíssimas vezes para discutir isso com o administrador Demétrio. Façam isso uma pesquisa, vão para lá. E liguem para mim se ele tiver a duvidar. Liguem para mim. Até porque nós temos uma relação saudável com ele. Estou certo que ele não vai duvidar disso. Quando ele vem aqui, é indicado para Viana, ela apresenta o seu programa de ação no município. Gostava a caminhação dessa via.
Aonde nós questionamos quando, mas não havia uma data prevista, mas tinha valores ali estipulado. Mas quando isso vai arrancar? Então nós dissemos tudo bem. Para nós não trabalharmos as revelias, nos permita com que nós vamos fazer. Porque também estamos em condições e temos pessoas disponíveis para fazerem isso. Infelizmente o administrador até agora se fechou. Não aceita. Não aceita. É aquilo que o meu companheiro esteve aqui a dizer, que na verdade agora dá-se razão à boca do povo quando diz pelo facto de aqui estar as instalações da UNITA. Isso é verdade, porque já não tem mais uma outra justificativa. Perseguirem alguém que se propõe. As empresas estavam a correr risco de serem extintas. E depois tiveram que sentar na secretária, é melhor pararmos com isso, que é para depois não corrermos muito risco. Tudo bem, temos aqui pessoas empregadas, cuidamos de famílias, enfim. Está tudo bem, é um ato patriótico, mas é assim que o governo quer. Então, na verdade, eu tenho bastante dúvida. Olha, para falar propriamente da educação, o lugar em que deveria ser cabimentado, grande parte das nossas verbas do Orçamento Geral do Estado. Por isso é que nós também compreendemos que esses orçamentos não trazem melhoria nenhuma. Não trazem, nunca vão trazer. Até quando ou o MPLA seja expurgado do poder, ou então toda a oposição faça o seu verdadeiro papel. Toda a oposição deve se permanecer na mesma linha do pensamento dos deputados da UNITA. Ali sim, porque também não concordamos com as abstenções. A abstenção revela indecisão. Então, repara, há alguém que depositou uma confiança para representá-lo e você aparece lá e diz que eu estou indeciso, não sei se vou fazer se sim ou se não. Sai! Estás ali a fazer o quê? É preciso substituir esse cidadão. E isso é sistemático, isso agora virou moda. Entra ano ele está indeciso, outro ano ele está sempre indeciso. Então você não sabe o que estás a fazer. Quer dizer, tem aí economistas, deputados na oposição, mas um economista estudou para ser representante de alguém indeciso. Epá, isso até depois começa a criar contestações, começa, para ser honesto, quando todos nós tivermos a coragem de estarmos a exigir os nossos votos aos nossos representantes, essa gente vai deixar de ter esse comportamento inadequado. Essa gente vai começar a deixar de ter esse comportamento selvagem, porque um indeciso para tomar decisão para aprovação de um diploma de extrema importância como o Orçamento Geral do Estado. Aquilo não é tão a aprovar para ir fazer concursos de Miss, quem vai passar, quem fica, mais bela, menos bela, todas essas questões. Não, é para delinear um país, futuro de um país, provisão de um país, o que será, como vamos caminhar com um país. Começa a aparecer deputados indecisos. Então isso aqui não é normal. É preciso que nós começamos a ter a coragem e a consciência de nós começar a cobrar os nossos votos a quem nós depositamos. É uma pena que a Casa C não está no parlamento. Foi expurgada, né, na consciência do próprio MPLA, entendeu que tinha que expurgar a Casa C. Mas na verdade, se desse-nos oportunidade de estarmos lá, se fossem um pouco coerentes e tivéssemos alguma representatividade, acreditem que o quadro nesse ano, nesse período da representação seria muito mais bem melhor. Porque era esse o que nós estávamos a nos preparar. Porque não se aceita, não se deve aceitar. A ministra da Educação um dia recebeu um telefonema do seu motorista que estava a lhe alertar
pelo facto do seu motorista, o filho do motorista, estudava numa escola sem carteira. E toda a gente sabia que aquele menino é filho do motorista da ministra. Então o que o motorista fez? Pediu que o menino fizesse uma foto e ele mandava pelo WhatsApp. Mandou pelo WhatsApp e ele com a ministra pegou na foto. Chefe, a escola Y, onde meu filho estuda, é esta. E a ministra assim assustada. Que horror! Mandou equipar as escolas com carteiras. Acreditem, graças àquele menino, o filho do motorista, aquela escola hoje tem carteiras. Afinal, as carteiras estavam aí. Tá? Não, elas existem. O problema é que essa gente é aquilo. Um principal elemento e muito essencial para se ser um patriota e trabalhar como deveríamos ser, nós somos obrigados a sermos o nato. Porque se nós não formos nato de um determinado lugar, de uma determinada donos de uma determinada família, nós vamos trabalhar aí de fachada. Acreditem, há generais que trabalharam aqui muito tempo com o presidente José Eduardo dos Santos e depois acabaram indo na sua própria terra, levaram tudo. Mas eram generais em Angola, assumiram postos de relevância aqui no nosso estado angolano. E a própria origem do próprio presidente engenheiro Eduardo Santos, toda a gente sabe onde nasceu. Isso um dia a UNITA teve a amabilidade de trazer a realidade, as cédulas. Eu estou certo que se calhar ainda tenho cédula ali do presidente Eduardo Santos. Então, esse pressuposto é muito essencial. É necessário que, se calhar, cada um antes de tomar posse deveria estar a se identificar. Deveria estar a expor a sua verdadeira nacionalidade. Deveria pelo menos falar qual é a sua raiz, quem são os seus avós, de onde ele vem, qual é a sua... Porque também é muito admirável que os nossos dirigentes, grande parte deles, não se comunicam na língua nacional. Aqui começa logo a despertar a atenção. Porque é impossível um angolano de raiz que assume cargo de relevância não se comunica na sua língua nacional, não tem nem pelo menos, não sabe nem sequer saudar, mas ele está aí. É uma pena. Não pode se pegar esse diploma de extrema importância e serem tratados assim. Vão levar para a segurança. Tem medo de quê? É preciso questionar a essa gente. Para que você investe tanto no armamento? Persegue quem? Se ele é o único que tem todo o equipamento, todo armamento bélico, é para se defender de quem? Porque é preciso saber disso. Quando você aloca aqui, é porque você tem uma justificativa. O governo angolano se justifica em quê para alocar aí tantos valores? Então é preciso começar a ver que essa gente não é séria, é assassina. Essa gente, quer dizer, se calhar é aquilo, né, que dizem tem impacto de sangue, porque não é normal. A guerra acabou faz tempo, o calar das armas, 2002, tudo terminou. Mas você continua a insistir na segurança, na segurança. Qual é a força externa que te faz assim tantas ameaças? Nós não vemos isso aqui, né? Se a questão é termos ameaça com as forças externas, porque o que nós normalmente sabemos é que agora Angola dá segurança a muitos países. Angola fornece armamento bélico, militar para muitos países. Angola instiga a guerra em outros países. O governo angolano instiga a violência em outros países. Então nós temos um governo bandeirante. Podem crer isso. Podem crer isso. E isso sem medo de errar. Não estou aqui a falar apaixonada. Porque vamos, peguem faz uma questão ao presidente da República. Ele se apoia em quê
para apostar tanto na segurança, se ele é o único partido armado? Porque se houvesse mais ali alguns, ia dizer, não, estamos ainda a desconfiar, a pensar, há algumas tendências, ok, tudo bem. Mas quem lhes traz isso? Acreditem. Porque estamos a ver agora aí da segurança que tem que perseguir o Mondlane. Estamos agora a ver que tem que dar segurança porque tem que meter ali armamentos no Congo Democrático. Estamos a ver, isso aí está claro, não está escondido. Então por isso ele faz esses investimentos todo na segurança. É para instigar violência nos outros países. Olhei verdade, nós temos que ter muita cautela. A consciência angolana tem que se despertar o quanto antes, para nós começarmos a rever o posicionamento do próprio partido-Estado. Devemos começar a rever o posicionamento do MPLA. Porque de mão beijadas, olha, disse que a economia conduz a vida do homem. Porque a economia ele exige 3 pressupostos essenciais, que é a produção, a distribuição e o consumo. Quando alguém produz, depois distribui, é para que alguém consome. O que este orçamento traz de consumo na vida do cidadão nacional? Nada. Nada. Continuam as coisas na mesma, pelo contrário, continuam as coisas a degradar-se. Eu pelo menos, eu estava honestamente a pensar, estou grato, né, pelo facto desse orçamento abranger as 3 novas províncias. Se calhar aqui vai haver uma certa descentralização da administração, e se calhar aquele povo que esteve mais um pouco ausente da governação começa a ter um sinal. Se calhar quem já não tinha energia vai ver pelo menos energia no bairro. A água já não vai depender mais daqueles quilômetros do rio. Já vão lhe colocar ali um chafariz, enfim. Essa descentralização, alguma melhoria pode ainda se registrar. Então, penso que abrangirem essas 3 províncias, alguma coisa se fez e vamos crer que alguma coisa venha a se fazer. Mas se não, no seu todo, eu honestamente eu condeno e apelo o bom senso, apelo mesmo que essa gente que não sei se vão concentram aonde e chegam à conclusão que o número é esse, depois na altura da execução não sei se vai parar aonde e pronto, o angolano fica assim sereno, sem saber os destinos, porque eles aparecem por números, estão ali, mas a sua execução, a sua prática, depois ninguém vê. Os tais 6% ou 7% que é anunciado, depois não acaba de aparecer nem 6, nem o tal que foi anunciado. Há um movimento de estudantes que na verdade faz bastante pressão. Eles contendiam com a diretora municipal da educação aqui de Viana, a doutora Massocolo. E eu, na verdade, enquanto secretário da Casa Sé, queria perceber. Fomos até para lá, reunimos com a diretora e ela foi nos explicando por que a razão de determinadas escolas estarem no estado que está. Olha, é necessário que haja descentralização, porque existem escolas no município em que ela é diretora, mas que não estão sobre a sua tutela, tal qual acontece com a educação. O diretor Matondo, no município de Viana, tem 25 unidades sanitárias, são 25 hospitais, sobre sua tutela. Das 25, só 3 são orçamentadas. Orçamentos direito, que não dependem do município. Tem o Capalanca,
que recebe um valor de 12 milhões de kwanza por mês. Tem o Zango, o Hospital do Zango, que recebe 9 milhões de kwanzas. E tem a maternidade, esta maternidade aqui no Luanda Sul, acho que é Joaquim Sumbi, uma coisa assim, que recebe 16 milhões de kwanza. E o próprio orçamento municipal são 6 milhões de kwanza, que o diretor Matondo faz gestão. Na altura, quando eu estava a me sentir mal, eu na verdade fiquei bastante decepcionado. Eu queria me tratar. Ligo para ele para que me orientasse qual dos hospitais que tinha equipamentos com pessoal suficiente para o serviço que eu necessitava. Olha, quando eu disse que podia ir ao Capalanca, tudo bem, orientou-me, foi. Mas naquela abordagem, ele vai me dizer que ele era limitado. Existem hospitais que ele não consegue interferir. Quando eu lhe pedi, não, eu queria fazer um raio-x e tinha que vir aqui para o Hospital do Sono. O diretor Matondo me informa que ele não tinha poderes para interferir nesse hospital. Tal qual ocorre com a diretora da educação. A escola que não estão sob sua gestão. A escola está da gestão central ou então da província. Ela aqui não determina nada. Quando eu quis matricular o meu filho, que queria para fazer aqui no instituto, falo com ela, ela me encaminha a diretora Manuela, e a Manuela não tinha poder de interferir. Quer dizer que tinha que ligar para a nacional ou para a província, alguém que eu conhecesse para meu filho estudar ali. Então é necessário que haja essa descentralização, porque também ofusca muitos trabalhos locais. E esses orçamentos, quando vêm, nem sempre são distribuídos como deveria ser. Por isso aqui há necessidade, por um lado, de haver a descentralização e a necessidade de nós, enquanto os titulares da nossa própria terra, começarmos a ter a consciência para que nossa própria terra, nossa vida e vida dos nossos prós tenham depois um destino melhor. Porque senão nós continuamos assim a consentir. Vai ser hoje, estamos aqui com o Manuel José a comentar, vamos passar, depois vai vir outros, e aquilo vai ser assim, repetitivo e nada vai mudar. Vamos continuar a comentar. É necessário que comece a se fazer alguma coisa. É necessário que a própria oposição se firme como oposição. E o cidadão tenha coragem de começar a cobrar os seus votos. Não tenham medo de que não vai vandalizar isso, assado ou cozido. Não, é reação. Eu não concordo com esse orçamento. Se o presidente da República recentemente disse que a economia do país é saudável, por que razão não houver cabimentação em setores chaves como a educação e saúde? Por que razão? Até estávamos a pensar depois daquele discurso de muita vaidade política, porque depois isso revela a vaidade política. Tu apresentaste um elemento, depois, na altura do orçamento, começas a aparecer, a tutubiar, porque não há condições. Então, estamos diante de que gestor é este? É necessário que o cidadão não se limita a só expressar a sua indignação diante das urnas, mas também que tinha que ser mais pragmático, mais exigente. Se uma vez o cidadão angolano tomar essa atitude,